2 Pedro capítulo 2, versículo 1 em diante. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Vamos orar mais uma vez? Papai, ensina-me, ensina-nos, para que o Teu Filho seja glorificado nessa noite. Que o Teu Santo Espírito venha ter liberdade em nosso meio. Que o Senhor venha em tudo ser glorificado. Instrui-nos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aproximadamente 2000 anos atrás, Pedro escreve essa carta e ele traz uma exortação do que aconteceria nos últimos dias. Ele disse que assim como existiram falsos profetas, nos últimos dias também existiriam falsos doutores, que nada mais seriam do que falsos pastores, falsos presbíteros, falsos bispos, falsas pessoas que se denominariam homens e mulheres de Deus. Mas no versículo 3, ele começa dizendo algumas coisas que essas pessoas fariam. No versículo 1 dizia que introduziriam encobertamente heresias de perdição. Mas no versículo 3, e essa é a ênfase, disse que por avareza fariam de vós negócio com palavras fingidas. Business, dinheiro, avareza, negócios. Nós vivemos no século 21 uma doutrina de uma teologia muito ampla no meio evangélico, principalmente. Essa teologia, ela se chama teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela é bíblica, sim ou não? O que você acha? Sim. Aliás, eu tenho vários textos na Bíblia onde vão falar a respeito de prosperidade. Mas a pior mentira, ou melhor dizendo, a mentira mais perigosa, é a mentira que mais pode se parecer com a verdade. E olhando à luz das Escrituras, irmãos, eu percebi que nós temos hoje vivido nos dias atuais uma teologia da prosperidade falsificada, uma teologia da prosperidade mentirosa, uma teologia da prosperidade que na verdade ao invés de ser teologia tem sido heresia. E eu gostaria de hoje, à luz das Escrituras, falar um pouquinho com você a respeito da teologia da prosperidade. Mas eu queria falar à luz das Escrituras, eu queria falar com textos bíblicos. Acredite, nós vamos falar de teologia da prosperidade, mas nós não vamos conversar hoje à noite sobre dízimo. Nós vamos falar de teologia da prosperidade, mas nós não vamos conversar hoje à noite sobre oferta. Nós vamos falar sobre teologia da prosperidade, mas nós não vamos começar a conversar sobre sacrifícios. Porque isso não é a finalidade ou a essência da teologia da prosperidade. Não é isso que a Bíblia diz que vai levar você a ter prosperidade na sua vida. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso, para que eu e você, à luz das Escrituras, possamos saber o que é a verdadeira teologia da prosperidade. Quando Deus criou o homem, em Gênesis 1:27, a Bíblia vai dizer que Deus chamou o homem e o abençoou. Essa palavra abençoar é a palavra hebraica barak, que significa que Deus o autorizou a prosperar. Quando Deus o chama, no reino espiritual, o Senhor chama o homem e o Senhor o autoriza a prosperar daquele momento em diante. O Senhor o coloca num jardim chamado Jardim do Éden, e a palavra Éden significa delícias. O Senhor o coloca num jardim de delícias, e o Senhor lhe dá autoridade sobre toda a criação que o Senhor havia feito. Portanto, o Senhor chama o homem, o Senhor o autoriza a prosperar, o Senhor chama o homem, o Senhor o coloca num lugar de delícias,
O Senhor chama o homem e o Senhor lhe dá domínio sobre todas as coisas que Ele criou. Mas em Gênesis capítulo 3, na verdade em Gênesis capítulo 2 ainda, o Senhor chama o homem e disse assim, que o Senhor nos chamou e disse, de toda árvore do jardim, comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Para que o homem pudesse ter a opção, para que o homem pudesse ter a escolha, o Senhor lhe dá apenas um mandamento. Observe-o, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, e goze de toda essa prosperidade que eu estou lhe dando. Em Gênesis capítulo 3, a Bíblia vai dizer no versículo 1 em diante, que agora a serpente, a mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor tinha feito, e que em Apocalipse capítulo 12 vai dizer que esta serpente era Satanás. Ela aparece para a mulher e disse assim, é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore que há no jardim? E a mulher respondeu, não foi assim que Deus disse. Deus disse, de toda árvore do jardim poderemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, a mulher disse, dela nós não poderemos comer nem nela tocar. Então a serpente chega para a mulher e disse, certamente não morrereis. Então a mulher, vendo que aquela árvore era agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu também a seu marido e ele comeu com ela. E nesse momento o pecado entra no mundo. Quando o pecado entra no mundo, a submissão e a escravidão do homem a Satanás, aos desígnios de Satanás também entra, pois Jesus diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nossa visão é uma visão muito simplista. Nossa visão é uma visão muito ampla, pois nós não sabemos o que acontece fora do nosso olhar aqui. Eu estou aqui, na minha frente estou vendo o Isaac, aqui estou vendo o Guilherme, e é isso a nossa limitação de visão. Mas as realidades espirituais são muito além do que as realidades que os nossos olhos podem nos revelar. Você sabe, por exemplo, que existem micróbios, que são coisas materiais criadas por Deus, mas que você não enxerga. Mas muito mais do que animais, ou muito mais do que partes da criação colocada por Deus nesta terra, existe um mundo e um reino acima deste, que nós não visualizamos, que a Bíblia chama de reino espiritual. Quando Paulo, em Efésios, capítulo 6, começa a falar sobre esse reino espiritual, ele diz assim, porque a vossa luta não é contra carne e sangue. Ele diz, quando ocorrer uma divergência, a sua divergência não é contra a pessoa que está do seu lado. A sua divergência não é contra um ser humano. Ele diz, a vossa luta não é contra carne e sangue, mas a vossa luta é contra principados, potestades, dominadores das trevas, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Entenda isso que eu vou lhe falar agora. Existe algo, existe um local que os nossos olhos não enxergam, que a Bíblia chama de lugares celestiais. Você vai encontrar em toda a Bíblia descrição a respeito destes lugares celestiais. Você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, quando o apóstolo Paulo vai dizer que lhe foi colocado um espinho na carne por um mensageiro de Satanás. Você vai ver esses lugares celestiais, quando a Bíblia vai falar em Efésios capítulo 1, versículo 3, que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Quando você lê o livro de Daniel, você vai ver esses lugares celestiais, quando ele conta para Daniel, que o anjo do Senhor, Gabriel, foi dado uma ordem para dar uma mensagem a Gabriel. E quando o anjo do Senhor, Gabriel, saiu para dar uma mensagem a Daniel, houve demônios que se interpuseram entre Daniel e Gabriel para que essa mensagem não chegasse. E foi necessário que o arcanjo Miguel viesse e auxiliasse Gabriel para que pudesse chegar esta mensagem. Você vai encontrar isso ali no livro de Daniel. Mas por que falarmos de lugares celestiais? E o que lugares celestiais têm a ver com prosperidade? Bem, eu queria que nós primeiro pontuássemos
uma história. Abra sua Bíblia comigo em Números. Números, capítulo 22. As Escrituras vão contar a história de Balaque e Balaão aqui. Números, capítulo 22. O povo de Israel estava para chegar à terra prometida. E quando o povo de Israel estava para chegar à terra prometida, um povo grande, um povo numeroso, dentre homens, mulheres e crianças, um número que chegava a quase 3 milhões de pessoas. E havia um povo próximo à terra prometida, um povo chamado Moabitas, o povo da terra de Moabe. E havia um rei sobre este povo, esse rei chamava-se Balaque. E Balaque, quando viu que o povo de Israel estava chegando, Balaque desesperou-se, porque viu que o povo de Israel era um povo muito grande, viu que o povo de Israel era um povo muito poderoso, e Balaque precisava, de algum modo, trabalhar nas regiões celestiais, pois ele sabia que pelos olhos carnais, ele jamais venceria. Balaque tinha a compreensão e a percepção que as regiões celestiais dominam as regiões materiais. E por isso ele disse: preciso de algum modo trazer maldição sobre este povo, porque se eu conseguir trazer maldição sobre este povo nas regiões celestiais, conseguirei vencê-lo nas regiões materiais. Mas como ele faria isso? Nos dias atuais, ele faria aquilo que nós chamamos comumente de macumba. Nada mais, nada menos do que isso que ele tentou fazer. Ele tentou chamar alguém para fazer uma macumba contra o povo de Israel. Vamos dar uma olhadinha aí. Números capítulo 22, versículo 1 em diante. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe, preste atenção, andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Mas o que Balaque decidiu fazer? Naquelas terras ao redor, havia um homem que a Bíblia não dá muitos detalhes a respeito de sua vida, mas era um homem que conhecia o Senhor. E era um homem que, quando o Senhor lhe dava uma palavra para abençoar, ele abençoava, aquele a quem ele abençoava era abençoado. Um homem que, quando o Senhor lhe dava uma palavra para amaldiçoar, ele amaldiçoava, este povo era amaldiçoado. O nome desse homem? Balaão. Então Balaque, sabendo disso, manda mensageiros a Balaão. Nós não vamos ler todo aqui, porque é Números 22, 23, 24, depois você lê em casa. Mas ele manda mensageiros a Balaão com dinheiro, com recompensas, dizendo: Balaão, existe um povo que está chegando aqui, e este povo me assusta, esse povo me dá temor, e eu preciso que você adentre nas regiões celestiais e amaldiçoe ele para mim, pois se você amaldiçoá-lo nas regiões celestiais, eu conseguirei vencê-lo nas regiões materiais. Dá uma olhada no versículo 5 em diante. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Quando eles chegam com esta riqueza para Balaão, Balaão interessa-se na riqueza, Balaão interessa-se na glória, mas Balaão vai diante do Senhor. E então, olha a palavra que o Senhor dá a Balaão, quando Balaão chega diante dele, pedindo
para poder amaldiçoar o povo de Israel. Versículo 10. E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou a mim, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Ele disse: eu não posso ir, o Senhor não me abençoa. Os príncipes de Balaque voltam para Balaque. Os príncipes dos Moabitas voltam e dizem para Balaque: Balaão não veio conosco. Então agora Balaque envia maiores riquezas, envia maiores príncipes, envia príncipes mais honrosos e diz: vem Balaão, vem e você vai ser abençoado, vem e eu vou encher você de riquezas, Balaão. Eu preciso apenas que você amaldiçoe este povo. Balaão já tinha uma palavra da parte do Senhor, mas Balaão novamente vai à presença do Senhor. Quando Balaão vai novamente à presença do Senhor, o Senhor diz: você quer ir, Balaão? Você quer ir? Então vai, Balaão. Então vai. Balaão monta na sua mula e vai. No meio do caminho, o Senhor envia um anjo para matar Balaão. Ocorre que Balaão não via o anjo que tinha sido enviado para matá-lo, mas a sua mula o via. E em certo momento, quando ele chegasse nesse anjo, a morte lhe era certa, e sua mula emperra. Ele bate na sua mula desvia de caminho. Em um segundo momento, o anjo apresenta-se novamente, e sua mula novamente emperra. Ele bate em sua mula, e sua mula desvia de caminho. Mas numa terceira vez, quando o anjo apareceu de novo diante dele para matá-lo, a mula emperra, e quando a mula emperra, Balaão começa a espancá-la. E a Bíblia diz que Deus autoriza a mula a falar com Balaão. E a mula disse: por que você está fazendo isso comigo, Balaão? Será que alguma vez eu tive alguma atitude como essa? Será que você acha que não está acontecendo alguma coisa? E o Senhor abre os olhos de Balaão, e Balaão vê o anjo do Senhor. Balaão chega até onde Balaque estava, e Balaque leva Balaão até um monte, aonde do monte dava para ver uma parte do povo de Israel, porque era muito grande, não dava para ver todos. E disse: agora amaldiçoa aqui. E quando eles começam a fazer os encantamentos para trazer maldição, para que nas regiões espirituais a maldição viesse sobre o povo de Israel, olha o que acontece. Capítulo 23, aí de Números, versículo 5 em diante. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna-te para Balaque e assim falarás. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Nada mais, nada menos, irmãos, que ele estava junto aqui de um cenário de, como nós chamamos comumente, de macumba. E ele foi para amaldiçoar, mas o Senhor veio e colocou uma palavra na boca de Balaão, e esta é a palavra. Versículo 7. Então proferiu a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, dos outeiros o contemplo, eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu fim. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Eu chamei aqui para que nas regiões celestiais você o amaldiçoasse, mas você veio e o abençoou. Então pela segunda vez, ele agora leva Balaão a um outro lugar. Ele disse: bem, às vezes Deus não quis amaldiçoar daquela parte, mas de outra parte Deus amaldiçoará. E veio palavra de bênção.
Numa terceira vez ele diz: agora não, eu preciso da maldição, vamos para outro lugar. E eles vão para outro lugar, fazem os encantamentos, e dessa vez, há uma palavra da parte do Senhor, versículo 23, aí mesmo de Números 23, que o Senhor coloca uma palavra na boca de Balaão, e a palavra diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Aleluia. Nada mais, nada menos dizendo, contra quem é de Deus não vale macumba, é isso que ele está dizendo. Contra quem é do Senhor não vale encantamentos, contra aquele que é servo do Senhor não vale maldições. Havia algo no mundo espiritual, que impossibilitava maldições de virem sobre o povo de Israel. O que seria isso? Se você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo 1. Jó capítulo 1. Há uma tradução. Nós temos algumas Bíblias com algumas traduções, revista e atualizada, revista e corrigida, nova versão internacional, linguagem de hoje. Mas há uma tradução, o que traz a maior clareza neste versículo, que nós vamos ler agora. Talvez na minha Bíblia e na tua Bíblia não é a tradução mais apurada, que eu também estou usando aqui a versão revista e corrigida. Mas se você depois quiser procurar, procure numa versão chamada Nova Versão Internacional. Jó capítulo 1, versículo 7 em diante. Eu vou ler na minha tradução regular e depois lhe digo como está no original. Versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Preste atenção agora. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Na minha tradução vai dizer assim: porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas a melhor tradução, a tradução mais apurada deste versículo não é porventura o tem cercado de bens. Mas se você olhar no original vai ser porventura não tens colocado uma cerca sobre os seus bens. Se você pegar essa tradução Nova Versão Internacional é isso, ou se você pegar o texto em hebraico, a ideia é essa: porventura não tens colocado uma cerca sobre os seus bens, sobre a sua família e sobre tudo o que tem? Preste atenção nisso. A visão de Satanás não era uma visão meramente do reino material. A visão de Satanás era uma visão do mundo espiritual, das regiões celestiais. Quando Jó vivia sua vida regular, Jó via sua esposa, Jó via os seus bens, Jó via sua casa, Jó via o seu corpo, Jó via sua saúde. Mas quando Satanás no mundo espiritual via Jó, Satanás não apenas via os bens de Jó, Satanás não via apenas a casa de Jó, mas Satanás via uma cerca espiritual sobre Jó. Interessante isso. Agora vamos voltar para a ideia de Balaão. Por que Balaão não conseguia amaldiçoar o povo de Deus? Simples. Havia uma proteção, preste atenção nisso, espiritual sobre o povo de Deus. Por isso ele disse: contra Jacó não vale encantamentos, contra Jacó não vale maldições. Há uma proteção no reino espiritual em favor do povo de Israel. Muito bem. Mas Balaão queria a sua recompensa. Como Balaão poderia ter a sua recompensa? Precisava fazer uma coisa.
eu preciso amaldiçoar este povo para que eu receba a recompensa. Mas como eu receberei a recompensa se este povo tem uma cerca espiritual? Simples. Preciso achar algum modo, preciso achar algum meio de penetrar nesta cerca espiritual. Qual foi o modo e o meio que Balaão fez para penetrar nessa cerca espiritual? Você não vai encontrar isso em Números, você vai encontrar isso em Apocalipse, capítulo 2. Vá lá. Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, preste atenção, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Balaão disse: preciso quebrar esta cerca espiritual. Como? Preciso levar o povo a pecar. Preciso fazer com que o povo dê legalidade a Satanás, para que a maldição possa vir sobre eles. Então Balaão chega para Balaque e lhe dá instruções: Balaque, eu não consigo amaldiçoá-los, mas há um jeito. Leve o povo à prostituição, leve o povo à idolatria, e essa cerca será quebrada. Volte lá em Números, e olha o que aconteceu. Números, capítulo 25, versículo 1 em diante. E Israel deteve-se em Sitim, olha só agora, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas, as mesmas de Moabe, onde Balaque era rei de Moabe. Então ele manda as Moabitas, as melhores mulheres, entrarem dentro do arraial. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor. Não precisou nem de Balaão amaldiçoar. Olha só, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. E se nós agora pegarmos no versículo 9, olha o que diz: e os que morreram daquela praga foram 24.000. Ele não precisou amaldiçoar, ele só precisou abrir brecha. O reino material é reflexo do que está acontecendo no reino espiritual. Vamos ver um outro cenário. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 7. O povo chega na sua primeira cidade a vencer. Depois que eles passam o Rio Jordão, e eles começam agora ao momento de entrar na terra prometida. A primeira cidade aonde eles vão guerrear, uma cidade com muros considerados naqueles dias impenetráveis, os muros da cidade de Jericó. E o Senhor dá uma instrução a respeito de Jericó. O Senhor diz: vocês destruirão tudo que existe em Jericó. Uma cidade idólatra, uma cidade perversa, uma cidade cheia de feitiçarias, uma cidade totalmente entregue à pecaminosidade. Quando vocês entrarem em Jericó e destruírem a cidade de Jericó, vocês não devem tomar para vocês nenhum despojo. Vocês não devem tomar para vocês nada nessa cidade, porque tudo que está nela é maldito, é anátema, é maldição. Não tomem nada disso para si. Eles entram na cidade e o Senhor dá a vitória a eles.
Mas um homem, dentre todo o arraial de Israel, um homem, Acã, decide que o Senhor disse não era tão relevante, e decide tomar para si alguns dos bens da cidade de Jericó. Ele guarda, ele esconde em sua casa. A segunda cidade, e o povo vitorioso, o povo disse, vamos agora para a segunda cidade, a qual iremos guerrear. A segunda cidade a qual eles foram guerrear era uma cidade chamada Ai. A cidade de Ai era absolutamente incomparável com a cidade de Jericó. Muito menor, o poder bélico, o poder do exército, muito mais simplista. Eles nem mesmo enviaram todo o povo contra a cidade. Mas quando eles vão à cidade de Jericó, quando eles vão à cidade de Ai, eles são exterminados. Então Josué se prostra diante do Senhor e diz, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor nos disse que nos daria vitória. O Senhor nos deu promessas. O Senhor falou para nós que nós deveríamos confiar no Senhor, que o Senhor estaria conosco em todas essas guerras. Ele até disse, Senhor, se o Senhor quiser, nós ficamos do outro lado do Jordão, nós não precisamos avançar mais. E no capítulo 7, versículo 10 em diante, diz assim: Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, ou da maldição, e furtaram, e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Presta atenção agora no versículo 12. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão, olha só agora, porquanto estão, como está na sua Bíblia? Amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema, ou a maldição do meio de vocês. Levanta-te, santifica o povo, e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, anátema no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos, não poderá suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. O que acontece no mundo espiritual, é o que reflete no mundo material. Enquanto o povo estava com legalidade dentro de sua casa, o Senhor disse, não vos abençoarei. Isso nos leva até pensarmos, muitas vezes analisarmos intimamente, se estamos abrindo legalidade na cerca que o Senhor quer nos dar contra as hostes malignas de Satanás. O Senhor disse, enquanto houver legalidade, enquanto houver algo de maldição dentro da sua casa, enquanto houver algo de maldição dentro da sua vida, enquanto houver algo de maldição dentro do seu lar, não serei contigo, não poderá subsistir diante dos seus inimigos. Se você quer a bênção, tire a maldição primeiro. Mas eu disse que falaríamos, e estamos falando a respeito de prosperidade. E a prosperidade, o primeiro princípio a respeito de prosperidade que você precisa entender, é que prosperidade não é um reflexo das nossas atitudes no mundo material por si só, mas ela é um reflexo do que acontece no reino espiritual para com o reino material. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 28, e olha o que acontece ali. Deuteronômio capítulo 28. O Senhor agora vai dizer sobre atitudes no mundo material, que vão trazer reflexos no mundo espiritual, e que vão demonstrar aonde está a verdadeira origem da prosperidade ou não. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, o Senhor diz assim, e será que se, é uma condicional, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo 8, o Senhor mandará
que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Preste atenção nisso. A Bíblia não diz em momento algum que eu correrei atrás da bênção. O Senhor não diz em momento algum que eu devo correr atrás da bênção. A Bíblia diz o seguinte, versículo 2: essas bênçãos virão ou correrão sobre ti e te alcançarão. O Senhor faz uma promessa: há algo aqui na sua vida que você pode fugir da bênção, mas a bênção vai te alcançar. Não imagino quem fugiria da bênção, mas mesmo que fugisse, a bênção te alcançará. Por isso ele vai dizer: bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Ele diz, porque se você estiver na cidade, a bênção vai correr atrás de você e vai te alcançar. Mas aconteceram circunstâncias na minha vida e eu tive que mudar de cidade, a bênção vai correr atrás de ti na outra. Mas eu tive que acontecer circunstâncias na minha vida, eu tive que mudar para o campo. Ele disse, a bênção correrá atrás de ti no campo. A bênção é que vai correr atrás de ti e vai te alcançar. Versículo 8 diz, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo no teu celeiro e em tudo que puseres a tua mão. O Senhor falará, onde o Isaac colocar a mão dele é para ser abençoado. É engraçado que aqui parece um diálogo do Senhor com a própria bênção. Pois diz, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Parece que o Senhor chega para a bênção e diz, bênção, sabe aquela minha serva? Bênção, sabe aquele meu servo? Não desgruda. Vai atrás dele, se ele fugir para lá, alcança. E se ele, tudo que ele tocar, o relacionamento dele esteja com ele, pois está tocando no relacionamento. No emprego dele, esteja com ele, pois ele está tocando neste emprego. Na família dele, esteja com ele, pois ele está tocando nessa família. Aonde ele estiver, esteja com ele. A bênção correrá atrás de ti e te alcançará. Mas em compensação, olha também o versículo 15 em diante. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti essas maldições e te alcançarão. Olha o versículo 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição e a confusão e a derrota, em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Versículo 45, olha aí. E todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos, e os seus estatutos que te tem ordenado. Ele diz, só que há uma coisa também. Parece que o Senhor chama a maldição agora. Bênção, ok? Gruda nele, gruda nela. Agora o Senhor vai conversar com a maldição. E diz, maldição, gruda nele e gruda nela também. Se correr de ti, alcança. Se fugir para o campo, esteja com ele no campo. Se fugir para a cidade, esteja. Se mudar de emprego, esteja nesse. Se for para outro, esteja no outro. Se estiver num relacionamento, esteja maldição neste relacionamento. Mas e se for para outro, esteja também maldição no outro relacionamento. Essa palavra é pesada até para nós, no versículo 20, o qual diz que o Senhor mandará sobre ti a maldição, confusão e a derrota. Onde ele colocar a mão dele, que haja derrota. Que o emprego dele haja derrota. Que o relacionamento haja derrota. Que em tudo onde estiver, que nas finanças, que em tudo, haja derrota. Entenda uma coisa, o segredo não está em corrermos da maldição, ou buscarmos a bênção. Mas dentro das igrejas, cria-se uma doutrina na qual temos que correr atrás da bênção. Temos que fugir da maldição. Mas isso não é na Bíblia. As Escrituras nunca dizem para fugirmos da maldição ou para corrermos atrás da bênção. A Bíblia diz que isso não depende de nós. Isso depende do Senhor. Pois é Ele que determinará que a bênção esteja e é Ele que determinará que a maldição esteja.
Agora a pergunta é, então o que é, ou qual é a chave para a escolha do Senhor em determinar que a maldição ou a bênção esteja na minha vida? Nós lemos aqui: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que eu te ordeno, a bênção estará sobre você. Mas se você não quiser ouvir a voz do Senhor, a maldição estará. O povo de Deus, havia uma cerca sobre eles, e a maldição não vinha sobre eles. Balaão disse: contra o povo de Deus não há maldição. Por quê? Porque eles estavam obedecendo a voz do Senhor. E enquanto eles estavam obedecendo a voz do Senhor, não havia lacuna na cerca espiritual que os cercava. E o que aconteceu? Tentava amaldiçoar, mas não via maldição sobre eles, pois o Senhor determinou que a bênção estivesse ali. Mas quando eles deixaram de ouvir a voz do Senhor, o Senhor mesmo chegou para a bênção. Não precisou de Balaão. O Senhor mesmo chamou a maldição e falou: agora é você que vai lá. O povo de Deus, agora o contrário, com Josué. O que acontece? Eles estavam sendo abençoados também, mas de repente, o Senhor usou esse termo: vocês estão amaldiçoados, porque vocês têm maldição no meio de vocês, porque no meio de vocês, vocês deixaram de ouvir a minha voz. Tira a maldição, tira a desobediência, tira o que é não ouvir a minha voz, e comece a ouvir a minha voz. Pois enquanto você não ouvir a minha voz, não haverá prosperidade. Enquanto você não ouvir a minha voz, não haverá bênção. Quando você acha que as coisas estão dando certo, de repente vai dar errado. Eu me lembro da oração de Asaf. A oração de Asaf, ele diz: os meus pés quase se desviaram, o salmo. Os meus pés quase se desviaram quando eu vi o ímpio, e eu via, está prosperando, está dando tudo certo na vida dele, olha só o que está acontecendo. Mas o Senhor disse, e ele diz: mas então fui ao altar do Deus da minha salvação e entendi o fim dele. E o fim dele é um fim de maldição. Abra sua Bíblia em Malaquias. Malaquias capítulo 3. Versículo 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Eles disseram: não está servindo para nada servir a Deus. E ele continua dizendo, versículo 15: ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Eles falam: do que nos adianta? Nós estamos olhando para as pessoas que não servem a Deus e parece que elas sim estão sendo prósperas. Mas o Senhor agora dá uma palavra a eles, e ele diz: por isso é inútil servir a Deus. Então, versículo 16: aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que o temeram, para os que temerem o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis, ele disse, no fim vocês entenderão. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O Senhor diz: vocês verão. Ah, mas vocês verão a diferença. O segredo da prosperidade, presta atenção nisso. O segredo da prosperidade não está no dízimo. O segredo da prosperidade não está na oferta. O segredo da prosperidade não está na leitura da Bíblia ou na oração. O segredo da prosperidade também não está em você estar aqui essa noite. O segredo da prosperidade está na obediência. Você disse: bem, Felipe, mas o Senhor mandou eu ler a Bíblia, ok? Se você está lendo sua Bíblia por obediência, então você será bem-aventurado. Se você está lendo a sua Bíblia, se você está orando por obediência, então você será bem-aventurado.
Se você busca o Senhor e o que Ele diz, porque o Senhor o disse, você será bem-aventurado. Mas quantos, na verdade, não buscam ao Senhor, não leem as suas Bíblias, não oram, não dão dízimo, ofertam o que seja, não por obediência, mas por obrigação, não por obediência, mas por barganha. Vou fazer isso porque se eu fizer, Deus vai me retribuir. E dentro das igrejas evangélicas não muda nada do que dentro dos centros de Umbanda, o qual a doutrina muitas vezes dentro do centro de Umbanda é: o espírito não é bom, o espírito não é mau, o espírito apenas retribui aquele que o busca. Muitas vezes partimos do seguinte pressuposto: o Senhor na verdade apenas Ele é alguém que me traz contraprestação do que eu lhe entrego, o que não é verdade. Queremos estar na presença do Senhor, mas precisamos entender que o segredo da prosperidade, o segredo da bênção, é a obediência. Porque na obediência há a cerca espiritual. Olha aí mesmo em Malaquias, capítulo 1, versículo 13. Olha como não adianta servir a Deus de qualquer jeito. Malaquias 1:13. E dizeis ainda: eis aqui que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria isso eu de vossa mão, diz o Senhor. Pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é temível entre os gentios. O povo estava chegando para Deus e dizendo assim: ai, canseira, tem que agradar a Deus, tem que obedecer a Ele, tem que fazer os seus mandamentos. Quando eles iam oferecer sacrifício ao Senhor, eles olhavam ali no seu rebanho e viam qual estava piorzinho. Eles falavam: vamos pegar esse aqui é piorzinho, não vai dar muito dinheiro mesmo. Eles pegavam isso e ofereciam ao Senhor. Isso não era obediência, isso era religião. Entenda uma coisa, irmãos: Deus não criou a religião. Aliás, essa palavra religião, do latim religare, ligar-se novamente. Nós não temos a capacidade de nos ligar a Deus. É Ele que liga-se a nós. E como ligou-se a nós? Enviando o seu Filho. Não fomos nós que fomos a Ele, mas Ele veio a nós. Como obedecer a Ele? Qual é o modelo de obediência que Deus quer? Ele tem duas características para que você entenda. Uma vai estar lá lá em Deuteronômio 28, volte lá. Em Deuteronômio 28, ele vai dizer uma das características da obediência. Deuteronômio capítulo 28, versículo 45 em diante, ele começa dizendo novamente: e todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão, te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. E serão para ti por sinal e por maravilha, também entre a tua descendência para sempre. Presta atenção no versículo 47. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com, como está na sua Bíblia? Alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Primeiro segredo: Deus quer que eu e você o sirvamos com alegria. Você estar aqui essa noite com peso, vai embora, não é o que Deus quer. Você falar: vou ler a Bíblia por lástima, vai embora, não é o que o Senhor quer. Quem quer um relacionamento enfadado? Imagina você está com a sua mulher, está com seu marido, namorado, namorada, noivo, noiva. Imagina que para essa pessoa é robótico estar do seu lado. Imagina a mulher que gostaria de ter um momento de diálogo com o seu marido, mas o seu marido diz: tá bom, vai, fala, vai, eu vou ouvir. Dá vontade de falar? Não, vai embora. Se for para falar assim, nem fala. Imagina um relacionamento, que seja qualquer um, de amizade que seja, no qual eu chego para você e falo: eu queria tanto conversar com você. Quê? Mas nós muitas vezes não nos manifestamos diante do Senhor desse modo. Quando o Senhor, na verdade, a diferença. Imagina eu encontrar o Josias e digo: Josias, queria falar com você. Pô, Felipe, eu também, que alegria te encontrar.
E nós nos sentamos como amigos, nós nos sentamos como irmãos, e temos um diálogo satisfatório. O Senhor fala, a alegria dEle é que nós o sirvamos, que nós estejamos na sua presença com alegria. E a segunda característica do modelo de servidão que o Senhor quer, é o modelo com alegria, e a Bíblia também vai dizer, é o modelo com amor. Por isso que a Bíblia vai dizer, eu me lembro desse texto de Paulo ali em Romanos, o qual ele disse assim, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento de toda a lei de Deus é o amor. Obediência em alegria, obediência em amor, é obediência que agrada ao coração do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Será este mesmo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eu gosto de um outro texto na Bíblia que também diz assim, porque Ele faz muito mais abundantemente além, é muito grande, né? Muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Sabe o que ele está dizendo? Ele olha para o Celso e diz assim, Celso, o que você pensa que seria bênção num relacionamento? Desenha para mim. Senhor, eu acho que bênção num relacionamento para mim seria isso. Está aqui. Ele fala, mas você pensa pequeno, hein? Se você deixar na minha mão, eu vou fazer muito mais abundantemente além daquilo que você pede e pensa. Qual é o seu padrão que você pensa num casamento? Qual é o seu padrão que você pensa dentro de um negócio? Qual é o seu padrão que você pensa num relacionamento com seus filhos? Qual é o padrão que você pensa dentro de um relacionamento? Qual é o padrão que você pensa em qualquer área da sua vida? O Senhor diz assim, as coisas que o seu olho não viu, as coisas que o seu ouvido não ouviu, as coisas que nem mesmo subiram ao teu coração, porque são muito mais abundantemente além do que você pede e pensa, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E o que o Senhor disse? Se vós me amardes, nós cantamos aqui hoje, se vós me amardes, guardareis os meus mandamentos. Obediência. Deus tem para mim e para você um banquete, assim como Ele teve para Adão, mas nós precisamos estar debaixo da obediência. Irmãos, eu não me pinto aqui longe disso. Essa palavra é como eu sempre oro ao Senhor, ensina-me e ensina-nos. Essa é uma palavra do Senhor me ensinando, e que também ensine aos irmãos. Pois temos que aprender, irmãos, que toda a nossa percepção é burra. Vocês lembram de Salmos 37, muito famoso, conhecido entre nós, o qual ele vai dizer, deleita-te no Senhor, tenha prazer no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. O desejo do teu coração não está em você correr atrás do desejo do teu coração. O desejo do teu coração está em você deleitar-se no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. É entregar e confiar, Ele fará. Abra sua Bíblia comigo em 1 João 3, 22. Diz assim, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Mas olha a continuação, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Vamos inverter o texto? Se guardarmos os seus mandamentos e fazermos o que é agradável à sua vista, tudo o que lhe pedirmos, receberemos.
Se guardarmos os seus mandamentos, fizermos o que agradava à sua vista, podemos resumir isso em obediência. Obediência com alegria, obediência com amor. Porque o Senhor, e essa é a preciosidade da obediência, né? A gente é teimoso, porque na verdade, nada do que o Senhor nos pede é ruim para nós. O Senhor vai falar, me obedeça, ok, peça alguma coisa. Vamos pensar no que o Senhor fala para obedecer, não minta. Vamos pensar alguma coisa que o Senhor fala para obedecer, não trai sua esposa. Vamos pensar alguma coisa que o Senhor fala para obedecer, busca o Senhor do seu coração. Me fala alguma coisa ruim. Vós filhos, sejam obedientes a vossos pais. Vós pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. Vós maridos, amai vossas mulheres. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Vós patrões, ele vai dizer, tratai vossos servos, entendendo que eles também têm um Deus nos céus. Vossos servos, submetei-vos a vossos patrões. Mulheres mais velhas, ensinai as mais novas a serem boas donas de casa. Tito, capítulo 3. Mulheres jovens, ele vai dizer, fugir das paixões da mocidade. A gente é burro, porque os seus mandamentos são bons. Em 2 Coríntios, gostaria de citar mais um versículo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 20, diz assim: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Presta atenção agora. Porque todas quantas promessas há de Deus, tudo que Deus prometeu, todas as bênçãos de Deus, todas as promessas de Deus, diz, são nele. Nele quem? Em Cristo, sim. E por ele o amém, para a glória de Deus Pai, ou para a glória de Deus por nós. Olha só o que diz. Ele diz, todas as promessas de Deus são sim, acontecem, são efetivas em Cristo. Todas as promessas de Deus, eu posso dizer amém, assim seja. Ele vai dizer em Cristo. Todas quanto promessas de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus. É verdade, irmãos. Estava conversando no começo do culto com o irmão Celso, sobre aquele texto de Eclesiastes, que Deus criou o dia da adversidade, em contraposição ao dia da prosperidade, para que nós não venhamos presumir o dia de amanhã. Deus permite dias de adversidade, exatamente para que o nosso coração mantenha-se fiel, para que nós não presumamos o dia. Então ele fala, eu vou permitir dias de adversidade, para que eu descubra onde está o seu coração. E por fim, eu queria ler com os irmãos Hebreus capítulo 10, versículo 35 em diante, diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Olha só, porque necessitais de paciência ou perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Tem gente que faz a vontade de Deus, mas de repente fala, Deus, e aí? Eu estou fazendo, e aí? Eu estou te obedecendo e está só dando problema? O irmão Felipe foi lá, falou que obedecer ia vir bênção e tal, e aí? Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu quero, para a minha vida e para a tua vida, uma vida de prosperidade. Eu quero, irmãos, que nós tenhamos prosperidade nos nossos relacionamentos, prosperidade nas nossas finanças, prosperidade na nossa família,
Prosperidade em tudo que colocarmos a mão, como disse a Abraão, abençoarei tudo que você colocar a mão. Prosperidade. Mas irmãos, se limitarmos prosperidade a dízimo, como estamos sendo limitadores. Se colocarmos prosperidade limitado a questões mínimas, assim, como estamos sendo limitadores. Prosperidade nada mais é do que um reflexo. A prosperidade terrena, a prosperidade neste mundo material, nada mais é do que um reflexo da prosperidade nossa no mundo espiritual. Ele vos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Esteja nela, esteja nessa obediência, esteja nessa compreensão, que nós possamos ter essa cerca em nós, e que no nome do Senhor, o Senhor nos dê prudência e sabedoria, força na obediência à sua palavra, para que nós não venhamos a trazer legalidade a Satanás, com rupturas na cerca. E se tivermos dado, que voltemos, assim como aconteceu ali em Josué, tiremos o anátema do meio de nós, tiremos aquilo que está sendo um obstáculo para a cerca estar aberta, tiremos isso, para que a cerca volte a ficar fechada, e que nós possamos manter-se firme no Senhor. Amém?